Viver numa cultura como a brasileira não é fácil, gente. Não é fácil. A nossa cultura é uma cultura difícil, de padrões que está fora da nossa realidade. Padrões de beleza, padrões de corpo, padrões disso, padrões daquilo. A gente precisa crescer e mudar. Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Meu nome é Jane. Então, nesse canal a gente fala de psicologia, terapia, coach, fala de todos os aspectos da vida no âmbito da psicologia. A gente fala de trabalho, de profissão, a gente fala de amor, a gente fala de carinho, a gente fala de amizade, a gente fala dessa troca aqui, ó. Ok, vamos ao nosso tópico de hoje. Nosso tópico de hoje é um problema que temos muito no Brasil e Estados Unidos. É o transtorno dismórfico corporal. Pessoas vivem se transformando por algum motivo. Gente, fazer uma cirurgia, fazer uma correção de cirurgia, fazer 2 cirurgias é normal. Agora, você está sempre querendo fazer cirurgia para mudar alguma coisa em você? O transtorno dismórfico corporal, que ele tem uma sigla TDC, é uma condição que envolve obsessão. São pensamentos angustiantes que repetidamente entram na consciência da pessoa. Os pensamentos angustiantes são sobre falhas de aparência percebida. Essa pessoa deve ter sofrido bullying na infância. Os pais devem dizer, tem muitos pais que dizem que os filhos são feios, que os filhos têm a boca assim, o nariz assado, o olho não sei como, a bunda não sei como, a cintura grossa, você tá gorda, você tá comendo demais. Não é assim, gente. Não é assim que se fala com criança, nem com adulto, com ninguém. Mas a criança, ela cresce com aquele trauma. As pessoas que sofrem de transtorno dismórfico corporal, normalmente ela se concentra naquilo que ela considera uma falha. Seja facial, seja no corpo, em qualquer parte do corpo, pernas curtas, tamanho do seio, formato do corpo, cintura grossa, barriga grande, lábios pequenos, nariz amassado. Assim como as pessoas com transtornos alimentares são obcecadas pelo seu peso, as pessoas com TDC ficam obcecadas com o aspecto da sua aparência. Elas podem se preocupar que seu cabelo é fino, seu rosto está marcado, está manchado, seus olhos já não são exatamente do mesmo tamanho, seu nariz é muito grande ou muito pequeno ou amassado, seus lábios são finos demais. Eles sempre têm um defeito para colocar neles mesmos. Isso tem sido chamado de frialdade imaginada. Porque os problemas da aparência que a pessoa está obcecada geralmente são tão pequenos que a maioria das pessoas não percebem. Ou se os outros notarem, eles não consideram isso como uma coisa ruim, né? Mas para a pessoa que sofre desse transtorno, isso parece grande demais, real demais. Porque os pensamentos obsessivos distorcem e aumentam qualquer imperfeição que a pessoa tiver. Por causa da distorção da imagem corporal causada por esse transtorno, uma pessoa pode acreditar que ele é horrivelmente feio ou desfigurado para ser visto. Alguns se isolam, outros não querem ir para a escola, deixam de estudar. Outros têm vergonha de relacionamento e é um sofrimento muito grande. Tem pessoas até que se suicidam por causa desse transtorno. Tem compulsão,
Tem comportamento de evitação, evita sair, evita a vida social, evita até de ir na igreja. Uma compulsão é algo que a pessoa faz para tentar aliviar a tensão causada pelos pensamentos obsessivos. Por exemplo, alguém com pensamento obsessivo, que seu nariz é muito feio, fica o tempo todo no espelho, olhando e cada vez se achando mais feio, botando mais defeito, anda o tempo todo com maquiagem, fica perguntando às pessoas, muitas vezes, se seu nariz parece feio, se seu nariz é grande, o que é que a pessoa acha, quer isso, quer aquilo. Esse tipo de verificação, correção e solicitação, gente, são compulsórios. Alguém com obsessão geralmente sente um desejo forte e irresistível de fazer compulsão, porque pode proporcionar alívio temporário desse terrível sofrimento. As compulsões parece ser a única maneira de escapar desse sentimento ruim causado por pensamentos mais ruins ainda. Ações compulsivas muitas vezes são repetidas, muitas vezes ao dia, ocupando muito tempo e energia. Comportamento de evitação também inclui coisas como não participar de aulas, não se socializar. Se você ou alguém que você conhece tem esse transtorno, o primeiro passo é reconhecer o que pode estar causando sofrimento, descobrir porquê daquilo. Muitas vezes a pessoa com TDC são tão focadas na sua aparência que acreditam que a resposta está em corrigir. E aí eles não param mais. Eles não acreditam que aquilo é no pensamento. E eles querem corrigir. O verdadeiro problema está nas obsessões e compulsões, que distorcem a imagem. A pessoa nunca vê ele como ele realmente é. Superar esse transtorno é difícil, porque a pessoa fica totalmente obcecado. Ele tem que ser tratado por um profissional de saúde mental. Normalmente, o tratamento para esse transtorno envolve terapia do comportamento cognitivo, que ajuda a corrigir esse padrão que causa a distorção da imagem corporal e o sofrimento extremo. Na terapia comportamental cognitiva, o terapeuta ajuda a pessoa a examinar e mudar essas crenças defeituosas, resistir a comportamento compulsivo, enfrentar situações estressantes que desencadeiam o problema da aparência. Às vezes os médicos prescrevem medicação junto com a terapia. O tratamento para isso leva tempo. É um trabalho duro e de paciência. Ajudar a pessoa com esse tipo de transtorno precisa também o apoio da família e dos amigos. Eles tendem a sofrer depressão, ansiedade, isolamento. A terapia também pode ajudar em todas essas situações. O distúrbio dismórfico corporal, assim como outras obsessões, pode interferir na vida da pessoa, privando ela de trabalhar, estudar, se relacionar, de ter prazer e drena toda a energia dela. Tem que ser um profissional muito experiente para cuidar de pessoas que têm esse problema. Além de problemas com bullying, problemas familiares, a pessoa se sentir rejeitado, os profissionais que estudam esse tipo de comportamento estão descobrindo também uma deficiência, os neurologistas estão descobrindo, pessoas que têm esse tipo de transtorno, uma deficiência de serotonina, que é um dos neurotransmissores químicos do cérebro. A má regulação da serotonina também desempenha um papel grande no transtorno obsessivo compulsivo, chamado de TOC. E também em outros transtornos da ansiedade, assim como na depressão. Então, se a pessoa
não sofreu nenhum tipo de rejeição nem de bullying na infância, e ele tem esse tipo de problema, ele pode estar com um desequilíbrio da serotonina. E isso pode explicar muita coisa. No Brasil, a mídia cria padrões. Você é o tempo todo alienado para fazer cirurgia. Existem clínicas que parcelam em 24 vezes, em 12 vezes, para que todo mundo vá fazer cirurgia, que é isso, gente. Então essa coisa cultural desempenha um papel negativo na vida das pessoas, principalmente daquelas que não podem. Porque elas começam a criar outro tipo de transtorno mental, porque não pode fazer a cirurgia para entrar no padrão. É extremamente perturbador ser atormentado por pensamentos sobre imperfeições da aparência. Esses pensamentos se intrometem na consciência de uma pessoa ao longo do dia e são difíceis deles ignorarem. Pessoas com sintomas leves e moderados de TDC geralmente passa muito tempo cuidando de si pela manhã. Demora para sair, está sempre atrasado quando vai para algum lugar. Eles verificam o tempo todo a aparência, em espelho, janelas, espelho de carro. E além disso, eles podem pedir às pessoas ao redor para darem palpite ou falar sobre sua aparência. Mensagens culturais, crítica, provocação prejudica muito a imagem corporal de alguém. Às vezes, as pessoas ao redor ficam irritadas com aquela obsessão e compulsão de alguém sobre a aparência. Mas, gente, isso é um transtorno, isso é uma doença. Vocês têm que entender que aquela pessoa está sofrendo, aquela pessoa está doente. Eles se sentem incompreendidos, injustamente julgados, sozinhos. Eles evitam contato com os outros. Eles não desfrutam da vida, porque eles estão o tempo todo com aquilo na cabeça. Normalmente isso começa na infância ou na adolescência. Meninos que têm os hormônios, o peito cresce na época que está na formação hormonal, né, o aumento dos hormônios, e aquilo não diminui. Tudo isso causa transtornos, várias coisas no corpo, mas só causa transtorno quando ele passa por algum tipo de humilhação. Então tem que procurar ajuda. Tem muita gente que se suicida por causa desse tipo de problema. Não é fácil. Quando a pessoa tem um transtorno mental, quando a pessoa fica pensando em uma coisa muito tempo, é difícil, é muito difícil. Gente, obrigado. Beijo no coração, fica com Deus mais uma vez, faz aquela gratidão.